mais uma aula de Brasil Colônia, a terceira aula, na verdade, a segunda de Brasil Colônia. A nossa primeira foi dos conceitos, e contexto que levaram às práticas das navegações, certo? Para começar, vamos fazer uma breve revisão do que nós vimos na última aula. Então, na última aula, nós falamos muito de um período chamado de pré-colonização, um período que vai de 1500 a 1530, que mostra a forma de administração da metrópole Portugal aqui no Brasil. Então, nós falamos primeiro que haviam tipos de colonização, exploração e povoamento. Falamos daquele mito de que se caso os ingleses tivessem vindo nos colonizar, nós teríamos sido povoados e não explorados. E vimos que não seria bem assim. Vimos também que poucas expedições aconteceram nesse período de pré-colonização. As expedições se pautaram mais no território, na geografia, para tentar saber qual era exatamente a parte que cabia a Portugal, de defesa por conta das invasões que estavam acontecendo, mas principalmente pau-brasil. Por que pau-brasil era tão importante? Pela essa fotinha aqui. Ele servia de tinta para tingimento de tecidos. Tecido é muito forte, uma produção muito forte, vai ser inclusive futuramente a primeira indústria dos ingleses vai ser nesse ramo. Então, pau-brasil era uma especiaria ótima e, portanto, naquele momento, a única coisa lucrativa aqui no Brasil. Como que era feito isso? Através de escambo. Escambo é extremamente injusto? Sim. As trocas davam aos índios coisas irrisórias e pegavam a boa parte da nossa vegetação, do nosso pau-brasil. A devastação, como nós vimos na última aula, foi imensa. Não sobrou praticamente nada do que existia dentro desse contexto. E, por fim, vimos que, num determinado momento, as Índias já não lucravam como antes, porque muitas nações já faziam concorrência a esse tipo de produto das especiarias. Vimos que muitas invasões estavam acontecendo, principalmente no Nordeste do Brasil, atrás de pau-brasil e, inclusive, atrás de tentar colonizar efetivamente o território. E aí, neste momento, Portugal resolve que é necessário mandar alguém para tomar conta das coisas aqui, mandar um governador geral, e mandou a Martim Afonso de Sousa. Dizem algumas fontes que a sua mulher foi tão importante quanto ele, e que ela fez muitas coisas que ele levou o nome por ser homem. Mas o fato é que Martim Afonso de Sousa e sua esposa não conseguiram dar conta de tantas coisas que deveriam ser feitas aqui. Não davam conta de observar todo o território, não davam conta de proteger todo o território, de desenvolver economicamente todo o território, e acabou que eles conseguiram apenas desenvolver uma vila, a Vila de São Vicente, e cultivar cana-de-açúcar neste local, que vai ser o ciclo econômico, o segundo ciclo econômico brasileiro. Bom, dito isso, vamos falar antes, dos índios. Nós vimos no último slide da aula passada que os índios foram extremamente dizimados, vamos dizer assim, e por vários motivos, Os colonizadores traziam armas mais potentes, os colonizadores trouxeram doenças que os índios não sabiam lidar com elas, nunca tinham tido contato, as ervas, a medicina natural que eles tinham não dava conta de curá-los, e escravizados, enfim, foi um processo extremamente doloroso para os indígenas, e a falta de união até interna que existia entre as próprias tribos auxiliou neste processo de devastação tão significativo dessa população. Na verdade, até hoje os índios sofrem muito. Há poucos anos atrás, um grupo escreveu uma carta aos Kaiowás, de cerca de 88 pessoas na tribo, fizeram uma carta de suicídio, porque iriam tomar as terras deles, iam transferir eles para outros lugares, sendo que o índio, diferente do que a gente conhece, do que muitos de nós somos, eles têm um vínculo com a terra muito significativo, onde os antepassados estão ali, onde você tem toda uma prática e uma troca cultural entre a natureza e o indígena.
Essa carta foi tão comovente que as pessoas fizeram um abaixo-assinado e conseguiram manter essa terra no poder dessa tribo. Mas inúmeras outras tribos sofrem por questões de garimpo irregular, por pessoas que estão tentando retirar minérios que existem na terra que seriam protegidas pelo IBAMA. Essa situação está cada vez mais complicada, uma vez que nós temos trocas constantes dos principais líderes de instituições que fariam as políticas públicas para os indígenas, como IBAMA, que não é só indígena, obviamente, né? A FUNAI seria mais indígena, mas o IBAMA com relação à proteção do meio ambiente como um todo. E então, provavelmente veremos mais ações nesse sentido e ações que possivelmente desfavoreçam novamente esse grupo minoritário. Agora sim, dito tudo isso, vamos para a aula de hoje. Então, quando Martim Afonso não deu conta do recado, ele tinha um território grande como este aqui, volta um pouquinho, grande como este aqui, e ele não deu conta de tudo isso. Portugal teve uma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou terceirizar, agora sim, eu vou terceirizar o meu serviço. Eu vou fazer uma terceirização. O que é terceirização? Eu vou transferir o trabalho que eu vou ter de administração para outras pessoas e essas pessoas vão só me dar o lucro daquilo que elas estão conseguindo. Nossa, que sacada de mestre! Mas por que as pessoas iam querer isso? Vamos entender. Este processo tem o nome de capitanias hereditárias. O objetivo era justamente esse: transferir o investimento da colônia para uma iniciativa particular. Então, eu tenho um nobre que quer muito investir lá no Brasil, na colônia, então eu vou transferir para ele a responsabilidade de administrar e de lucrar um desses territórios. Como que isso foi realizado? Foi dividido em 15 capitanias, o Brasil foi dividido em 15 capitanias e entregue ao que eles chamaram de donatários. Esse é o processo que a gente pode assemelhar a um processo de terceirização, onde você deixa a mão de obra, o pesado, para que outro faça. E esse processo, ele era muito inteligente, diga-se de passagem, porque além de transferir toda a dificuldade e a necessidade de investir dinheiro para uma outra pessoa, eu coloquei isso como hereditário, ou seja, era para o donatário e seus descendentes. Hereditário, passava de pai para filho. Logo, um donatário nunca estaria desvinculado dessa terra. Essa era a tese e a ideia inicial. Mas vamos ver o que aconteceu. Primeiro, por que as pessoas vão aceitar ir para um lugar tão distante, investir o seu dinheiro lá e ainda dividir esse lucro com o rei? Como que o rei conseguiu isso? Quais eram os direitos e os deveres desses donatários? Primeiro vamos entender quem eram os donatários. Eram esses nobres escolhidos e nomeados pelo rei para ser a autoridade máxima da capitania hereditária. Que direitos e deveres esses caras tinham? Bom, na verdade, eles tinham muito mais deveres do que direitos. Os melhores benefícios ficavam efetivamente com Portugal. Aos donatários cabia investir o dinheiro e desenvolver o território, além de protegê-lo e achar as principais riquezas que existiam lá. E todas as despesas para essa obra colonizadora caíam na conta dos donatários. A pergunta é, por que esse cara aceita isso? Vocês já ouviram falar de status? Sim, hoje nós temos status no WhatsApp, por exemplo, ou o Stories do Instagram. Enfim, nós temos diversas redes sociais onde o impacto principal delas, falando superficialmente, é mostrar para as pessoas o quão bem você está, mesmo que muitas vezes você não esteja tão bem assim. Ou seja, a impressão que eu vou passar é muito válida. O status que eu tenho é muito válido. Logo, ser um donatário nesse período era um status maravilhoso, porque ser donatário significava que você era a best friend do rei, ou seja, o melhor amiguinho do rei, significava que você ia para um novo mundo com uma infinidade de possibilidades novas. Você poderia cair numa terra que tivesse ouro, ficar muito rico.
Então, o interesse e a expectativa valia muito e por isso que eles aceitavam essa condição. Então, a projeção de como seria no novo mundo, somada ao fato de que eu seria o amiguinho do rei, eu teria esse status, fazia com que eles aceitassem ter muito mais deveres do que direitos. E como que o vínculo jurídico disso tudo vai ser estabelecido? Vai ser estabelecido através de 2 documentos. A carta de doação, que era uma carta que vai conferir a posse hereditária daquela terra para o donatário. Doação, presta bem atenção nesse nome, ele não estava dando a terra como uma propriedade agora do donatário, no sentido de que não é mais do rei. Ele está doando, emprestando, dando o direito deste donatário explorar e administrar aquela terra, certo? E a carta foral, que é a carta onde vai estar bem claro e estabelecido quais são os direitos e quais são os deveres desses caras. A carta de doação ela é muito curiosa porque o rei começa falando: eu, nas minhas atribuições, entrego para fulano de tal, que é lindo, maravilhoso, soberano e tal. Ele puxava um saco do donatário, porque na verdade o rei sabia qual era a encrenca que esse cara estava se enfiando, mas ele não podia falar, né? Então ele floreava para que aquele status, aquela importância, aquela superficialidade fosse reafirmada. Funcionou? Não. Apenas 2 capitanias hereditárias funcionaram e foram justamente aquelas 2 que cultivaram a cana-de-açúcar, certo? Então, Pernambuco e São Vicente foram as únicas 2 capitanias que prosperaram, foram as 2 que encontraram uma forma de economia, que foi o plantio da cana-de-açúcar, que vai ser o próximo ciclo econômico brasileiro, sendo o primeiro o ciclo econômico do pau-brasil, na pré-colonização. Todas as demais não funcionaram. E por que elas não funcionaram? Terras extensas. Os caras chegaram num território que não era uma faixinha de terra, era uma terra gigante. Apesar de estar dividido em 15 capitanias, ainda assim, cada capitania tinha uma extensão de terra para ser protegida, administrada e explorada muito grande. Depois, os índios, nessa altura, já tinham entendido que esses caras, esses colonizadores, só queriam explorar e não estavam nem aí para que os índios ou para que a terra deles permanecesse em pé ou fosse importante. Então, em muitas capitanias, as tribos que, enfim, pertenciam a essa capitania ou estavam naquela região, elas eram extremamente hostis à presença dos colonizadores. Depois, pouco retorno financeiro. Como eu disse, apenas 2 capitanias tiveram retorno financeiro significativo, Pernambuco e São Vicente. As demais, não. Então, eu gastava muito dinheiro, investia muita energia, resolvia muito problema e quase não tinha lucro. E, por fim, a falta de comunicação. As cartas demoravam de 2 a 3 meses para atravessar o oceano e chegar até onde tinha que chegar. Eu não conseguia mandar um GIF, um emoji, para que a pessoa soubesse que aqui tá tudo perdido, que tá uma porcaria. Não tinha como eu fazer isso. Eu não tinha essa comunicação fácil. Logo, eu não conseguia o auxílio que eu precisava da metrópole para me dar mais subsídios ou para tentar me ajudar neste processo de colonização. Além de tudo isso, algumas capitanias ainda começaram a sofrer invasões. Assim como no período de pré-colonização, os holandeses invadiram, os franceses invadiram. Logo, esse sistema não funcionou. E qual foi a solução que Portugal encontrou? Voltemos ao governo geral. Como assim? Vamos novamente centralizar a administração. Vamos novamente defender a nossa colônia e buscar metais preciosos e apoiar a religião católica e lutar contra a resistência indígena. Mas vamos fazer isso com um governador geral. Ué, mas se Martim Afonso de Souza não deu certo, por que vai dar certo agora? Porque diferente daquele período, agora
este governador-geral, ele vai ter um apoio, ele vai ter instâncias que vão auxiliar neste processo. Como assim? Primeiro, esse governador-geral vai ter uma capital, a primeira capital do nosso país, Salvador. Nós vamos ver mais para frente que nós vamos mudar depois a capital para o Rio de Janeiro, com a vinda da corte para cá, e lá para frente para Brasília, onde é até os dias de hoje. Mas primeiro eu tenho uma sede administrativa. Segundo, eu vou ter 3 instâncias de auxílio, ouvidor-mor, para saber quais são as demandas de cada capitania, de cada local, provedor-mor, para ajudar na parte econômica, e capitão-mor, que seria na parte de defesa do território. Logo, as capitanias hereditárias não vão mais existir no sentido sozinho, individual, onde cada capitania tem o seu donatário e luta por si. Agora, o governador-geral, ele vai centralizar a administração de cada uma dessas 15 porções de terra. É como se essas 15 porções de terra tivessem se tornado estados e o governo-geral fosse o presidente, o principal membro, tentando administrar e juntar todas as informações para que, enfim, consigam efetivamente defender o território, desenvolver o território, encontrar metais preciosos e agora catequizar os índios, já que eles não conseguiram mais a amizade com os índios, já que os índios estavam resistentes e eram selvagens, vamos catequizá-los e entregá-los a Deus para que isso se resolva. Tudo bem? Além dessa estrutura, lá nas capitanias hereditárias, eu vou começar a ter as câmaras municipais, onde cada uma dessas porções de terra vai ter uma câmara com os chamados homens bons, que eram pessoas de elite vinculada ao governo português, mas que essas pessoas administravam essa porção municipal, essa porção menor, para ajudar o governo central, que seria o governador-geral. Por isso que é diferente de quando Martim Afonso de Souza veio. Ele veio só ele, sem nenhuma estrutura formada, sem nada disso aqui. E agora eu aproveitei as capitanias hereditárias, aproveitei a setorização que foi realizada lá e criei disso um vínculo para eu melhorar e centralizar a minha administração. E assim tivemos os 3 primeiros governadores gerais. O primeiro, Tomé de Souza, que ficou aqui de 1549 a 1553. O Tomé de Souza, ele trouxe principalmente os jesuítas para cá, para iniciar esse processo de catequização dos índios. A ideia é que catequizando, além de você estar propagando a religião católica, que era a defesa da metrópole de Portugal, você também tinha a domesticação, vamos dizer assim, dos indígenas. Então, a religião era utilizada como uma forma de domesticação neste momento histórico, sim. Quem veio? O jesuíta Manuel da Nóbrega. Depois, nós tivemos o Duarte da Costa. O Duarte da Costa ficou aqui de 1553 a 1558. Com Duarte da Costa veio o padre José de Anchieta, muito famoso, justamente porque ele deu origem ao Pátio do Colégio, aonde vai surgir a cidade de São Paulo. Então, o Pátio do Colégio era a primeira vila criada aqui na nossa região, aonde, através do padre José de Anchieta, eles buscavam catequizar os índios e desenvolver aquela região. Dali surgiu a cidade de São Paulo. Foi no governo de Duarte da Costa que os franceses invadiram o Rio de Janeiro e permaneceram por algum tempo lá. E o terceiro governador-geral que nós vamos ver brevemente é o Mendes Sá, que ele vai ficar de 1558 a 1572, logo ele vai ter o governo mais extenso desses 3 primeiros, e ele vai conseguir expulsar os franceses nesse período do Rio de Janeiro e vai ainda intensificar ainda mais a luta contra os indígenas, tá? Bom, esses são os 3 primeiros governadores gerais. O que nós vamos ver a partir de agora? Nós vamos ver um pouquinho do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Na semana que vem, nós vamos entender como que isso funcionava, qual a importância do escravo e de toda a rentabilidade trazida pelo africano. Na verdade, trazida com o africano para cá.
Mas antes da gente finalizar essa aula, eu tenho uma análise de uma charge para vocês. Essa charge diz o seguinte: não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês. Então, é o rei de Portugal arquitetando aí o projeto de governador geral. O que essa charge quer dizer? Você consegue analisar? Eu acredito que sim. Bom, essa charge está brincando com o fato de que a administração, até este momento histórico do Brasil, foi tão ruim que se eles não acertassem definitivamente uma forma de proteção e administração da nossa colônia, desta colônia Brasil, nós acabaríamos nas mãos totalmente dos franceses. Daí a brincadeira com acabaríamos falando francês. Porque Martim Afonso de Souza não deu conta. Lá na pré-colonização a gente já estava sofrendo invasões. Martim Afonso de Souza não deu conta, as capitanias não deram conta. Logo, ou o governo geral dava conta, ou a gente ia acabar falando francês, porque não seríamos mais colonizados por portugueses, mas sim por franceses. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que essa charge final tenha ajudado a entender um pouco a necessidade de uma administração coerente e enfim, que tomasse conta desse território para os portugueses. E se ficou alguma dúvida, por favor, coloque no post da aula ou aqui mesmo no vídeo, não permaneça com dúvidas, tá bom? Até a semana que vem, gente. Um beijo. Tchau!